Supernatural, uma série fodástica que nos apresentou Jim e Sam, os irmãos Winchesters, que simplesmente caçam demônios, fantasmas, monstros, vampiros e de vez em quando até algumas casadas. E caso você não saiba, na verdade essa série inicialmente nem ia ser uma série, já que o criador, Eric Kripke, queria fazer apenas um filme. Porém 10 anos se passaram e ele decidiu que ia ser uma série mesmo. Em 2005 ela finalmente foi lançada e acabou tendo míseras 15 fucking temporadas. E é por isso que hoje nós iremos relembrar a primeira, que pra mim é uma das melhores temporadas dessa série. Mas antes de tudo, eu sou o Miller e se você quiser ficar por dentro dos próximos vídeos desse canal, comenta, curte e se inscreve aí. Sobrenatural. Bom, tudo começou quando Jim e Sam ainda eram pequenos, e numa bela noite o pai deles, que sim também é o Negan de The Walking Dead, acaba percebendo que a mãe dos meninos tá pegando fogo, mas não de um jeito bom, a mulher tá literalmente no teto da casa pegando fogo. E com sorte, ele consegue tirar os seus filhos daquela casa a tempo. 22 anos se passam e vemos que tá tudo bem, pelo menos na vida do Sam. Ele tá indo pra faculdade, tá namorando uma gasosa, quando de repente Jim brota do nada dizendo que o pai deles foi caçar algumas criaturas e não volta pra casa há dias. Eu já ouvi essa história, mas tinha a ver com cigarros. Mas enfim, eles caem na estrada em um Impala 1967 fodástico e acabam encontrando no caminho uma fantasma muito atraente, a mulher de branco, que pede carona nas estradas para rapazes Rango legal. e passa eles dessa pra melhor. E achando que isso tem a ver com o sumiço do pai, eles resolvem investigar, e ao enfrentarem ela, descobrem que após ela descobrir que o seu marido a traía, ela afogou os filhos e se autodeletou, assim fazendo com que seu espírito não descansasse e voltasse para pegar os homens infiéis. E para vencê-la, eles a levam para casa onde ela matou seus filhos e os próprios espíritos dos filhos dela dão um jeito nela. Porém, toda essa história não tinha a ver com o sumiço do pai dos irmãos Winchesters, já que o Jim achou um diário do pai deles que dizia que ele realmente estava atrás dessa fantasma, mas já havia saído da cidade, deixando as coordenadas de onde ele supostamente estaria. Mas Sam meio que taca o f*** pra isso porque ele quer voltar pra casa pra seguir a sua vida. Porém, ao chegar lá, pasmem, acontece com a namorada do Sam a mesma coisa que aconteceu com a mãe deles há 22 anos atrás. Com isso, eles decidem ir atrás do pai deles e principalmente da coisa que fez isso com a namorada do Sam e com a mãe deles. Temos trabalho a fazer. E seguindo as coordenadas do pai, eles acabam chegando em uma colina onde encontram uma criatura chamada Wendigo, que é basicamente um homem que ganha habilidades como força sobre-humana e imortalidade após começar a comer carne humana por um longo tempo. E depois de muita treta, eles conseguem combater o tal Wendigo. E o Jim acaba ganhando o coração de uma casada pelo seu feito. E sim, meus amigos, esta é a primeira vez que vemos o Jim conquistando uma casada. E se acostumem com isso, ok? Mas acontece que eles ainda não encontraram o pai deles. E sem encontrar o pai, também não tem como achar a coisa que transformou a mãe deles e a namorada do Sam em churrasco bem passado. Pois, coincidentemente, a criatura voltou a atacar 20 e poucos anos depois, justo quando o pai dele some. Coincidência? Acho que não! E é a partir desse momento que eles decidem caçar toda e qualquer criatura que cruze o caminho deles até achar o papai. E nisso eles acabam encontrando criaturas barra espíritos barra demônios, como um espírito que, por ter sido afogado há muitos anos atrás em vida por seus amigos, entre muitas aspas, volta para se vingar afogando moradores da cidade. Morri! Morri!
mas é óbvio que por fim eles conseguem resolver e o Jim ganha mais uma casada para a nossa contagem. Também temos um espírito viajante que simplesmente derrubou um avião, assim fazendo com que quase todos a bordo fossem pro beleléu. E como nem todos foram, ele volta para buscar um a um. Parece que alguém andou assistindo Premonição. Isso é uma metáfora! E para resolver isso, os irmãos Winchester, como se não fosse nada demais, fazem um puto exorcismo com um avião em voo. Majestas Égios, é potente a Égios, in nubibus, Ettore Patri! E conseguem salvar o pessoal. Depois disso também temos o episódio da Blood Mary, que é nada mais e nada menos do que o que conhecemos como a lenda da loira do banheiro aqui no Brasil. Só que diferente do que a gente conhece aqui, nessa lenda a Blood Mary pode atacar mesmo sem ser invocada. E também ela não ataca necessariamente a pessoa que a invoca, mas sim aquelas pessoas que mataram ou se sentem culpadas pela morte de alguém. E é assim que o nosso querido Sammy entra, já que ele se sente culpado pela morte da sua namorada, e usa isso para atrair o espírito. E depois de muita treta... olha só, gente, eu não tenho tempo pra conversa agora, não. Eles a vencem usando a própria maldição contra ela. Você matou todas aquelas pessoas. E no final, quem quase fatura uma casada é o Sam. A morte do seu namorado. Já tá na hora de você se perdoar. Não importa o que fez. Não poderia ter impedido. Coisas ruins às vezes acontecem. Hoje não! Hoje não! É um bom conselho. Não foi dessa vez. Bom, depois disso temos mais alguns episódios que não avançam muito na trama principal, que é saber o que raio aconteceu com o pai deles para ir atrás lá do bichão de fogo, dos quais são um episódio em que um metamorfo consegue replicar a aparência das outras pessoas, faz isso com o Jim e comete uma pá de crimes para culpá-lo, um com um espírito maligno que aterroriza uma pequena cidade com um gancho no lugar da mão, um com um monte de insetos que atacam as pessoas, porque sim, e de longe é o mais fraco da temporada. E claro que todos esses casos eles conseguem solucionar, porque cá entre nós, o Jim e o Sam são dois picas de cachorro. Oi? Porém as coisas começam a ir mal quando Sam tem uma visão da mesma coisa que matou a sua mãe e sua namorada, atacando uma outra família na mesma casa onde tudo aconteceu. E ao irem lá e verem que realmente tem algo de errado... Pergunta a ele se já estava quando moravam aqui. Que sorry. Ela entrou no meu quarto, pegando fogo. Eles começam a pesquisar antigos amigos e pessoas que eram próximas de seu pai para saber se eles sabem de alguma coisa daquela noite em que a mãe deles morreu, para saber se esse lance da casa realmente tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com eles. E nisso eles acabam conhecendo uma vidente que era amiga do pai deles, que diz também não saber onde ele foi parar, mas que vai ajudá-los com o espírito da casa. Bom, ela até tenta, mas acaba não dando muito certo, e a coisa acaba voltando, o que ferra para os Winchesters, que acabam tendo que lutar com a coisa de fogo sozinhos. E nisso eles descobrem que não havia só um espírito naquela casa, e sim dois, pois o da mãe deles ainda estava aprisionado lá. E nisso ela se destrói para poder salvar os seus filhos. Você saia da minha casa e solte meu filho. E após tudo isso, eles partem. Ao mesmo tempo em que descobrimos que o pai deles estava todo esse tempo na casa da vidente. O espírito da Mary acha que ela salvou os rapazes? Eu acho. Cala a boca, p***. Você não faz ideia do quanto eu queria vê-los, mas não posso, ainda não. Após isso, eles continuam procurando pistas sobre o paradeiro do pai e recebem coordenadas de um número desconhecido para irem até um asilo abandonado. E ao verem que seu pai também havia falado sobre esse tal asilo no diário, eles resolvem ir investigar e descobrem que o asilo estava infestado de espíritos de pacientes que enlouqueciam qualquer pessoa que chegasse perto dali, fazendo elas fazerem coisas horríveis, além de encontrar um casal de jovens merdeiros que foram lá pra... Enfim,
Acontece que eles conseguem salvá-los antes que o pior acontecesse, queimando os ossos de um doutor que torturava os pacientes, que na verdade era o único espírito maligno que enlouquecia quem entrava ali dentro. Os outros espíritos estavam apenas tentando ajudá-los. E no final do episódio, Sam recebe uma ligação. Alô? Pai? Sim, é o pai deles, que basicamente fala que não pode dizer onde ele está e que descobriu que o que matou a mãe deles não foi nenhum tipo de espírito, e sim um demônio, e que ele está indo atrás do demo, além de exigir que eles parem de o procurar e realizem um trabalho que ele tem para eles. Acontece que o Sam fica p*** e quer continuar indo atrás do pai, ao contrário do Jim, que sempre quer fazer tudo o que o pai diz. E por causa disso, os dois acabam brigando, e cada um segue o seu caminho. O Jim vai investigar o sumiço de alguns casais em uma cidadezinha e descobre que na verdade os fazendeiros estão sacrificando esse pessoal para um deus pagão para continuarem sem doenças e tendo uma boa colheita, mas acaba sendo capturado por esses fazendeiros, enquanto Sam segue indo atrás de seu pai e no caminho acaba fazendo uma amiga. Porém, ao ver que seu irmão não está atendendo o celular, ele desiste de tudo, o que faz a amiga basicamente implorar para ele esquecer o Jim e seguir viagem com ela. Você vai correr pro seu irmão porque ele não atende o telefone? Sam, Califórnia, vem comigo, vem. E aí das duas é uma, ou ela tá querendo ou tem algo de errado aí. Não dá. Foi mal. É isso aí, Sam. O Rafael Aires ficaria orgulhoso. E juntos eles derrotam o deus pagão. Ao mesmo tempo em que descobrimos que realmente tinha algo de errado com a amiguinha do Sam. Podia ter parado Sam. Eu podia pegar os dois. Por que os deixei ir? Bom, após isso eles derrotam mais alguns espíritos / seres malignos irrelevantes para a trama principal, como um curandeiro que usava um espírito para salvar a vida de uma pessoa, enquanto ceifava a vida de uma outra pessoa inocente. No deitar, no levantar, ele está com você. Onde você andar, ele sempre está do teu lado. Oh, lebacai, recebe a carai. É o diabo! Um com uma caminhonete fantasma e cara, isso me lembra muito um episódio de Scooby-Doo. Alguém devia mandar aquele caminhoneiro maneirar ao volante. E também temos um menino que basicamente tem os poderes da 11 de Stranger Things e também é calvo que nem ela, a diferença é que ele usa para matar os membros da sua família, olha que legal. Só que o mais memorável desse episódio para mim é simplesmente isso. Boa tarde, eu sou o Padre Simons, esse é o Padre Freely, somos os novos padres da paróquia. Muito bom. E claro, o fato do Sam começar a ter premonições lúcidas e mover um móvel super pesado com o poder da sua mente. Isso também é muito memorável e importante ser citado. E só nesse meio tempo aí, já podemos contar mais 2 casadas para a conta do Jim. E após derrotarem uma gangue de pessoas que caçava outras pessoas por esporte, eles vão investigar alguns assassinatos esquisitos em uma cidade. E nisso acabam descobrindo que a responsável por eles é a tal da amiguinha do Sam, a Meg, que agora está controlando umas sombras muito loucas para fazer isso. Só que ao fazerem essa descoberta, eles percebem que ela só estava matando essas pessoas para atraí-los e capturá-los para chegar até o pai deles. E o plano dela até que estava dando certo, se não fosse pelo Sam se soltar e derrubar o altar dela, assim fazendo com que ela perdesse o controle dos espíritos que a pegam e a jogam prédio abaixo. Bem feito. E ao chegarem em casa eles encontram o papai, que basicamente diz que estava observando eles e que está cada vez mais próximo de achar o demônio que matou a mãe deles. E que não vai só exorcizá-lo e mandá-lo de volta para o inferno, mas sim matá-lo. E nisso os irmãos perguntam como raios ele irá matar um demônio, mas ele se recusa a responder por enquanto. Quando de repente eles são atacados pelas sombras. Meg não morreu coisíssima nenhuma e tá com sangue nos olhos. E nisso Sam solta uma granada de luz, ou fumaça, não sei o que é isso, para despistar os monstrengos. E antes que eles pudessem fugir, Jim tem uma brilhante ideia. Pai não pode vir com a gente. O quê? O que é que você tá falando?
Você não entende, eles não vão parar. Vão nos usar pra chegar nele. Boa, Jim. Com isso, obviamente, o Sam fica puto, mas o pai acha uma boa ideia e mete o pé de novo. Simples assim. Após isso, os Winchesters caem na estrada mais uma vez e passam a resolver mais alguns casos aleatórios, como um de uma lenda local fictícia criada por adolescentes, que após ser jogada na internet e fazer muitas pessoas acreditarem nela, acabam trazendo realmente a lenda de um assassino fantasma à vida. Ou então a Striga, uma espécie de bruxa que enfraquece as crianças e se alimenta da força vital delas. E como se não bastasse, ainda temos a de um quadro amaldiçoado que traz a morte para quem o possui. E detalhe, nesse episódio quem fica com a gasosa é o Sam. E que mulher, meus amigos. E após solucionarem esse e os outros casos citados, eles vão investigar a misteriosa morte do antigo mentor do pai deles. E no local, olha só quem eles encontram. O papai, que também está aí, sabe por quê? Bom, porque esse cara que morreu, além de ser seu antigo mentor em caçadas, possuía uma espécie de revólver com o poder de matar o demônio que matou a sua amada, que foi levado pelos vampiros que o mataram. E com isso o pai se junta aos filhos, eles raptam uma vampira e nisso tentam fazer uma troca com os vampiros. Eles pedem a arma e em troca deixam a vampirinha viver. Mas claro que acaba não dando certo. Eles revidam, o negócio vira uma puta até que a família Winchester consegue recuperar o controle em uma cena muito foda, onde vemos do que essa arma é capaz. Vocês humanos, por que não nos deixam em paz? Temos tanto direito de viver quanto vocês. Eu acho que não. E após tudo isso, o John, que é o nome do pai deles, caso eu não tenha falado ainda, percebe que eles são mais fortes juntos e decide que eles vão atrás desse demo como uma família. O problema é que a Meg está de volta e ela também quer essa tal arma poderosa. E então ela começa a matar os velhos amigos do John um a um, até que ele lhe entregue a arma. Em paralelo a isso, descobrimos que a coisa que matou a mãe dos Winchesters basicamente só ataca famílias que possuem bebês que têm especificamente 6 meses de idade. O porquê disso ainda não sabemos, mas o que sabemos é que antes que ela ataque existem alguns sinais. Mortes no gado, flutuações de temperatura, tempestades elétricas. E sabendo disso, eles caem na estrada para acabar com a raça desse demônio. Sam e Jim vão tentar salvar a família e matar o demo com a arma poderosa, enquanto John vai tentar enganar Meg lhe dando uma arma falsa, o que não acaba dando muito certo. A Meg e um outro cara aleatório acabam descobrindo que a arma é falsa e raptam John, enquanto os rapazes vão até a casa da família e conseguem salvá-los. Porém, Sam, quando tem a chance, acaba errando o tiro no demo e ele acaba saindo ileso dessa história. E percebendo que seu pai não dá sinal de vida há um bom tempo, eles ligam para ele e adivinha quem atende? Dessa vez pisaram na bola, garotos. Nunca mais vão ver o pai de vocês. E ao perceberem que John foi raptado, Jim e Sam recorrem à ajuda de um amigo da família chamado Bob. E junto eles conseguem armar uma armadilha para Meg e descobrem onde John está, além de exorcizarem o demônio que tinha nela. Todo esse tempo ela estava possuída. Porém, após o exorcismo, a garota acaba não resistindo. E nisso eles se despedem do Bob. Tchau, Bob. E vão salvar o seu pai. Após pegarem o seu velho e lutarem contra mais algumas pessoas possuídas, eles vão para uma cabana se recuperarem. Porém, é nesse momento que Jim percebe que seu pai está um tanto quanto estranho. Foi o que eu pensei. Sim, ele está possuído pelo demônio que passou a vida perseguindo, e nisso os irmãos são imobilizados, enquanto o demônio tortura Jim e explica o porquê matou a mãe deles e a namorada do Sam. Porque elas atrapalhavam. Atrapalhavam o quê? Meus planos pra você, Sam. Você e todas as crianças como você. Acaba logo com isso, porque eu tô cheio desse monólogo. E ele é cortado pelo Jim, o que não deixa muito claro o que era esse tal plano dele. Porém, é nesse momento em que o John consegue retomar a sua consciência, dando chance do Sam pegar lá a arma capaz de matar demônios e dar um tiro na perna de seu pai.
assim fazendo com que o demônio apenas fugisse do corpo dele, pois se ele atirasse realmente para matar o demônio, também mataria o seu pai. E nisso Sam corre para levar Jim e o seu pai para o hospital, e no caminho ele é questionado por John do porquê hesitou em atirar para matar. Nós concordamos com isso. Matar o demônio é prioridade. Antes de mim, antes de tudo. Não, senhor. Não antes de tudo. Vamos começar de novo, tá legal? A gente já encontrou o demônio. Sim, eles são atropelados por uma pessoa possuída, e a temporada acaba sem sabermos se eles estão vivos ou não. Como eu falei lá no início, eu acho essa temporada muito foda. Nota 10. Mas e você? O que achou da primeira temporada de Supernatural? Quer ver mais sobre Supernatural e outras produções aqui nesse canal? Comenta, curte e se inscreve com o sino ativado para não perder os próximos vídeos, ok? Dito isso, eu lhes desejo tudo de melhor e até o próximo vídeo.